Olá, boa tarde. Hoje é o quarto dia da oração e da campanha Um Concerto com Deus. 1 Reis 18, a partir do verso 22 em diante. Elias e os profetas de Baal. Vamos hoje ler do 27 em diante. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer. Ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Aleluia, glória a Deus. E a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus joelhos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Louvado seja Deus. Nesse terceiro dia de campanha de oração, estamos fazendo uma campanha, um propósito com Deus, um concerto com Deus. Talvez a nossa vida esteja tão problemática, tão atribulada, com tantas dificuldades, cada um tem uma área de problemas ou várias áreas de problemas, e é necessário orar, é necessário fazer um concerto com Deus, consertar o altar, consertar a sua vida espiritual diante do Senhor. Você que parou de ir para a igreja, desanimou, está fraco na fé, faça um concerto com Deus. Faça algo para o Senhor. Hoje Deus não quer sacrifícios de animais como no tempo de Elias, no tempo passado. Ele quer hoje um sacrifício vivo, espiritual. Oração, jejum, consagração, obedecer ao Senhor pelo mandato da palavra de Deus no Novo Testamento, porque Jesus já foi o Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu por nós para nos salvar. E Ele já derramou o sangue dele para que nós fôssemos perdoados. E, através do perdão, seremos salvos. Mas para isso é necessário estar buscando
constantemente a presença do Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo ao Senhor que se aproxime de nós com a misericórdia do Senhor. Porque aqui Elias estava passando uma grande provação como o único profeta de Deus que estava vivo, e o povo já estava, a maioria, desviado do caminho do Senhor. O povo estava inimigo de Deus e inimigo também do Filho de Deus, que era Elias, o profeta de Deus. Por quê? Porque quando a gente está desviado, quando a pessoa se afasta da verdade, ela passa a odiar aqueles que estão na verdade. Ela quer culpar aquele dos seus erros, dos seus pecados, das suas necessidades. E o Senhor conservou a vida de Elias e o livrou de todo o mal quando teve os 3 anos de seca, segundo a palavra de Elias, que pediu ao Senhor, e Deus assim atendeu, devido à idolatria, o pecado que eles estavam seguindo a Jezabel, que fez se desviar o povo de Israel. E o Senhor falou com Elias, guardou ele durante 3 anos, e depois mandou que ele se apresentasse a Acabe, o rei Acabe. E ele teve medo, mas o Senhor garantiu que ia se manifestar e ia voltar a ter misericórdia do povo que se arrependesse, do povo de Israel, do povo ali do país de Israel. E assim o Senhor fez, juntou aqueles profetas falsos de Baal, que eram muitos, 450, e junto com aqueles ainda que não haviam se corrompido, veio para ver os sinais de Deus. O povo, os profetas de Baal, clamaram até o meio-dia, mas nada aconteceu. Mas quando Elias consertou o altar, o Senhor fez cair fogo do céu e deu como sinal que ele estava sim com Elias, que estava repreendendo aquele povo pela desobediência dos seus pecados. E o Senhor assim recebeu a oferta. Para que Deus possa receber a nossa oferta, é necessário nós se consertar. O que está de errado, ver o que está errando, o que está impedindo o querer de Deus na nossa vida. Muitas vezes você fala, não estou em pecado, mas talvez você está em desobediência, não quer fazer uma obra para o Senhor, não quer pregar a palavra, não quer levar o evangelho, não quer orar pelos doentes, não quer participar de um louvor dentro da casa de Deus, só quer as bênçãos desse mundo. Mas tudo nesse mundo é passageiro. Inclusive a nossa própria vida é passagem. É uma passagem como uma verdura que você vai lá na horta, pega, e se você não consumi-la, logo estará murcha. E a nossa vida é dessa maneira. A gente tira aquela folha verde e depois seca. E o Senhor, Ele quer nos salvar. Porque a vida, a carne é passageira, mas a alma, ela é viva. E ela dará conta de tudo que nós cometemos de errado por meio desse corpo e de todos os pecados que é para a morte. Um dos maiores pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Deus também não aceita a idolatria. Ele não ama a idolatria. Idolatria é o que afasta o homem de Deus. É colocar diante dos seus olhos, se dobrar, fazer seus pedidos diante de imagens. E o Senhor não pode operar. Ele afasta-se de nós, porque Ele é Espírito e é verdade. E nos mandamentos dele, Ele fala, ou para Moisés, lá no deserto, que não era para fazer imagens alguma de escultura, para que não adorassem imagem, porque Ele é Espírito e Ele é verdade. Por isso Ele se manifestou com fogo ali no altar. Ele manifestou com fogo, lambendo até secando aquela água que foi colocada. Então nós, para perseverar, para estar diante do Senhor, é necessário abandonar toda a idolatria, todo o pecado, tudo que não agrada ao Senhor. E o Senhor ali, Ele respondeu com fogo. E nessa tarde, nesse 4º dia de oração, não é diferente. O Senhor, Ele quer operar na sua vida, na minha vida, Ele quer fazer milagres. É hora de nós se consertar com o Senhor para depois pedir. Consertar o altar e dobrar depois o nosso joelho e falar com o Senhor, pedindo resposta, e Ele vai responder. Soberano Deus e eterno Pai, nesse 4º dia de campanha, um concerto com Deus.
Perdoa nossos pecados, Senhor. Revela para nós onde nosso altar está quebrado, onde nós não estamos, Senhor, te agradando, porque o Senhor é vida, o Senhor é vida e vida com abundância. O Senhor não quer que nós pereçamos no caminho. O Senhor quer nos dar vida eterna em Jesus, o seu Filho. Conserta nessa tarde o nosso altar. Perdoa nossos pecados, meu Pai, mesmo aqueles que têm sido usados pelo inimigo para nos fazer pecar contra Ti, para nos tentar a pecar, para nos ver cair. Venha nos dar livramento, venha nos cobrir com o sangue do Cordeiro, que é Jesus, seu Filho. Venha nos livrar da morte eterna. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz que esse evangelho de Jesus, ele tem que ser pregado a toda criatura, e aquele que crê, for batizado, será salvo, mas o que não crê já está condenado. Conserta a minha vida diante de Ti agora, conserta, eu te peço, a vida de cada irmão, de cada irmã, de todos os ouvintes, Senhor, que venha, Senhor, ter anseio para herdar a vida eterna. Purifica, perdoa e salva, e responde, Senhor, a nossa humilde oração, responde com perdão, responde, meu Deus, com a misericórdia, responde, meu Deus e meu Pai, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.